As adaptações foram na questão de estar limitando na área do desenho, as várias técnicas que a gente pode estar utilizando, né, com a prancheta, com alumínio, a folha mais grossa, de cor geralmente mais viva. Muitos professores falavam, não, ela enxerga um pouquinho. Eu falava, não, ela não enxerga nada. Mas ela reconhece cores, né? Como especificamente ela reconhece, eu não sei, mas ela reconhece. Então eu tingia a cola de amarelo, de vermelho, de preto, de cores fortes, com guache, né? Utilizei bastante pincel. Nos desenhos que eu dava para a sala, eu limitava o campo do desenho com um barbante na borda, né? Tudo que a professora vai trabalhar com a sala, a gente procura trazer para a Andressa no concreto, né? Porque ela precisa sentir, né? O tato, ela precisa disso. Eu procuro contar a história para os alunos, né? Normalmente. Após contar essa história, depois eu vou revendo a história novamente. E aí eu vou passando os objetos que eu utilizei na própria história, né? Para que dessa forma a Andressa tenha contato, para que dessa forma ela possa ter noção, né, dos personagens, dos objetos que foram inseridos na própria história. O professor também tem que ter a acessibilidade ao código Braille, porque o professor da sala de aula, ele é o alfabetizador da criança cega. Porque a alfabetização não é decodificação de código. O código Braille é o código de acesso à informação, é o código de acesso às letras. Mas ler e escrever é um processo conceitual. Ele não precisa ser um especialista em Braille, mas ele precisa ter na sua sala uma tabelinha do código Braille para ele poder acompanhar o processo de construção. Nós vamos usar 7 telas para formar a palavra galinha, tá? A letrinha G você ainda não conhece. Então eu vou ensinar a letrinha G hoje para você, tá? Eu não tinha o intuito de fazer com que ela escrevesse em Braille, mas eu queria que ela conhecesse o mundo que ela vai encontrar depois. Enquanto eu ensinava o nome para os outros, eu também ensinava o nome para ela, porque ela não era o outro, ela fazia parte da sala, né? Então eu falei, como eu vou trabalhar com ela? Então eu montei uma cela em Braille, que a professora ensinou nesse curso, né, a questão da profundidade dos pontos. E eu lembro muito que a professora falava assim, dê os nomes corretos, né, porque a gente tem mania de colocar outros nomes, né, porque é pequeno, coloque outros nomes. E eu não, fui falando para ela, esse aqui é uma cela Braille, esse aqui são os pontos. Aí fui falando os pontos para ela, falei, você vai aprender desta maneira a estar escrevendo, porque você não me enxerga. Então foi muito assim, muito direto, eu não escondia e não fazia por onde ela achar que ela iria enxergar. Já formamos a letrinha G, a letrinha A, a letrinha L. Agora eu preciso da letrinha I. Você se lembra quais são os pontos da letrinha I? Primeiro, ponto 2 e ponto 4. Então, ó, você vai passar cola, você vai pôr no ponto 2, depois no ponto 4 pra mim. Deixa eu ver, tá ótimo. E eu sempre mostrava para ela também a forma convencional. Então produzia em cartão, cartolina e dava para ela segurar. Olha, o A da Andressa na cela Braille é assim, mas os seus amigos escrevem desta maneira. Então ela sempre foi fazendo essa relação. A inclusão é difícil de se fazer. Então precisa realmente desse apoio. E toda a equipe escolar ajudar, né? Eu sinto muito isso aqui na escola. Quando tem um aluno deficiente, o pessoal quer ajudar, né? Até os agentes escolares no que precisam, eles estão ali apoiando. Então isso é muito importante, porque se o professor se sente sozinho, o trabalho fica muito difícil. A parceria com a escola e a instituição especializada é muito importante, porque lá eles trabalham específico, né? O papel da instituição especializada hoje em dia é realmente apoiar a escola e a família. A inclusão envolve a sociedade como um todo, né? Quer dizer, a comunidade que essa criança está, a família. O papel da instituição especializada é principalmente na avaliação das necessidades específicas decorrentes da deficiência visual,
ajudar a escola na avaliação das necessidades educacionais especiais e nas adaptações curriculares, realizar aqui na instituição as complementações e suplementações educacionais, como, por exemplo, o braille, a orientação em mobilidade, atividades de luta diária e também as suplementares, como as atividades artísticas. A escola tem um papel a cumprir, né, que é na construção do conhecimento, na formação de um cidadão. E um cidadão é um cidadão que tem que estar preparado para essa diversidade. A educação especial não pode trabalhar no esquema de compensação, de ela dar o reforço pedagógico. Isso não é papel de educação especial. O acesso ao código ela tem, aprender o braille, ela aprende na sala de recurso ou na instituição especializada. Mas utilizar o uso disso funcional é na ação pedagógica, é no fazer. Uma criança cega, eu defendo que a partir dos 4 anos, ela já tenha máquina braille, que ela aprenda a lidar com o braille. Qualquer criança, quando anda pela rua com a mamãe e o papai, quando passeia, quando folheia uma revista, ela está se familiarizando com as letras do alfabeto. Isso é importantíssimo para ela, vai ser importantíssimo na vida dela. E a criança cega não tem essa possibilidade de ver as letras. Se ela chegar à escola com, sei lá, 6, 7 anos e já entrar no braille mesmo, no braille verdadeiro, no braille real, ela perdeu uma etapa importante que as outras crianças têm e que ela não teve, que foi brincar com o braille, conhecer os pontinhos ou com brinquedos que introduzem o braille naquela etapa de brincadeira de 3 aninhos, de 4 anos. Né? Isso é importante para ela. Então ela precisa ter a máquina braille no espaço da sala de aula. Ela vai começar brincando com a máquina, ela vai fortalecer as musculaturas dos dedos, não fazendo aqueles treinamentos, aquele adestramento descontextualizado, mas com a própria máquina braille, que vai exigir que ela tenha força nos dedinhos. Isso ela vai conseguindo com o uso da máquina braille. Enquanto as outras desenham, ela desenha na máquina com os pontos braille. Pode ir. Trabalhar a locomoção com a Andressa foi assim um desafio, né? Porque eu tinha medo que ela caísse, que ela tropeçasse. Era um medo de início, né? A criança cega, ela precisa muito das atividades físicas. Ela não pode ficar sentada, isolada num cantinho na escola com medo de se machucar. Maneira mais caseira possível, porque eu não sabia como ainda trabalhar com ela. Eu fui levando ela nos espaços, deixando ela sentir, né, o ambiente, onde era a porta, onde era a cadeira, desde a secretaria, na sala de aula, o pátio. A intervenção desde bebê é muito importante, né, porque a criança, para aprender, para se desenvolver, ela precisa dessa interação com as pessoas e com o ambiente. No caso específico da orientação à mobilidade, a gente trabalha desde muito cedo já com o recurso da pré-bengala, quando precisa da bengala, né? E isso é fundamental, porque a construção da autonomia tem que ser uma coisa que comece muito cedo, né? A gente não se preocupa muito com técnicas nessa primeira fase, porque inclusive a criança ainda não está amadurecida para determinado tipo de coisa, mas isso não impede que ela já comece desde muito cedo a usar um brinquedo, a usar um carrinho, que vai fazer a função de uma bengala quando ela precisar realmente. Então isso é fundamental para esse processo de interação, para ela ganhar confiança, para ela ganhar segurança e explorar o espaço, que é onde vem toda a questão da aprendizagem, da autonomia.